Você já ouviu falar na palavra ambição? Olha o que está escrito assim no dicionário, o significado dessa palavra. Significa um forte desejo de realizar algo, crescer na vida ou alcançar sucesso, poder e riqueza. Ela representa a vontade de vencer e melhorar sempre, com foco e esforço próprio. E aí, o que você acha dessa palavra? É uma palavra boa ou é uma palavra ruim? É algo bom ou é algo ruim? Hoje a gente tem a facilidade, né? Quando a gente coloca lá no Google, e eu estava meditando na Bíblia Sagrada, né? E aí eu tive a curiosidade de colocar lá no Google, eu coloquei assim, a ambição de um homem. Aí apareceu no Google assim, ó, a ambição de um homem não tem um limite fixo. Ela pode ser o motor que constrói o futuro ou o poço sem fundo da ganância, que consome a alma e gera destruição. Quando desmedida, ela ultrapassa a ética, o afeto e os limites da própria humanidade. O limite entre a conquista e a ruína. Aí também apareceu assim, ó, ambição saudável. Move o ser humano a trabalhar, evoluir, assumir responsabilidades e cuidar de quem ama. Pastor, por que o senhor está comentando a respeito disso? É porque eu estava lendo aqui no segundo livro de Samuel e eu nunca tinha parado tanto para poder prestar atenção na personalidade de um homem chamado Joabe, que era chefe do exército do rei Davi. Não sei se você já ouviu falar dele. Podemos dizer que era um homem ambicioso, um homem esforçado, um homem trabalhador. Mas essa ambição, ela vai dizer exatamente o que eu acabei de ler aqui. Porque a ambição de um homem não tem limite fixo, né? Como não tem um limite fixo, ela pode ser o motor que constrói o futuro. Joabe foi um homem muito esforçado, dedicado no reino de Davi e consequentemente até no reino de Deus, né? Porque o Davi lutava pelo Senhor. Um homem fiel ao reino de Davi. Só que aqui também diz, ó, ela pode ser o motor que constrói o futuro ou o poço sem fundo da ganância, que consome a alma e gera destruição. Pois foi o que aconteceu com Joabe. Essa ambição de boa, parece que ela está ali, parece que não conseguiu entender o limite entre a ambição boa e a ambição ruim. E aí a Bíblia Sagrada diz que depois que o Davi voltou, quando Abisalão, que era filho de Davi, entrou em conflito contra o próprio pai e acabou morrendo. Quando Davi volta para Jerusalém, a Bíblia Sagrada diz que Davi tomou a decisão de colocar um outro homem no lugar de Joabe, chamado Amasa. Seria agora o chefe do exército do rei Davi. Davi geralmente colocava a vida dele nas mãos de Deus, né? Mesmo quando aparentemente ele perderia o reinado, como foi no caso quando Abisalão, filho dele, tentou tomar o reinado do pai. Davi simplesmente entregou a vida nas mãos do Senhor. Se Deus quer assim, então eu não tenho outra coisa a fazer. Agora Joabe não. Infelizmente a ambição, que era boa, da fidelidade, do esforço, da dedicação, do trabalho. Olha o que aconteceu quando Davi colocou Amasa no lugar de Joabe. Segundo Samuel capítulo 20, versículo de número 8, né? Capítulo 20, versículo 8. Chegando eles, pois, à pedra grande que está junto a Gibeão, Amasa veio
perante eles, e estava Joabe cingido da sua roupa que vestiu, e sobre ela um cinto com a espada, em seus lombos, na sua bainha. E adiantou-se-lhe ele, e adiantando-se ele, lhe caiu. E disse Joabe a Amasa: vai contigo bem, meu irmão? E Joabe com a mão direita pegou da barba de Amasa para o beijar. E Amasa não se resguardou da espada que estava na mão de Joabe. Não acreditou que ele seria capaz de matá-lo, né? De sorte que este o feriu com ela na quinta costela, e lhe derramou por terra as entranhas, e não o feriu segunda vez, e morreu. Então Joabe e Abisai, seu irmão, foram atrás de Seba, filho de Bicri. Matou o homem porque simplesmente estava tomando o seu lugar, meus irmãos. Até onde vai a ambição de um homem, né? Do ser humano. Eu vou repetir aqui, para terminar. A ambição de um homem não tem um limite fixo. Ela pode ser o motor que constrói o futuro, ou o poço sem fundo da ganância que consome a alma e gera destruição. Quando desmedida, ela ultrapassa a ética, o afeto e os limites da própria humanidade. Foi o que aconteceu com Joabe, né? Era uma ambição desmedida, ultrapassou a ética, o afeto, os limites da própria humanidade. O limite entre a conquista e a ruína. Então, meus irmãos, a ambição saudável move o ser humano a trabalhar, a evoluir, a assumir responsabilidades e a cuidar de quem ama. A ambição cega transforma-se em vaidade e ganância, onde o indivíduo troca valores essenciais, amizades e paz, por status e poder. Nós lutamos sempre pelo pão de cada dia. Lutamos para vencer, para reinar, para brilhar na vida. Mas que isso nunca venha ultrapassar o temor a Deus. Porque senão isso vai de uma bênção para uma destruição rapidamente. Que você pense nisso. E que você possa dizer também até onde. De repente você pode comentar também aí. Até onde a ambição pode levar um homem. Tomara que nos leve a coisas boas na vida, a vencer. Em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe. Fique com essa palavra. Segundo livro de Samuel, capítulo 20. Depois você medita mais aí. Deus abençoe.